Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos ouvir uma história hoje? Isso é a história da independência do Brasil. Essa história aconteceu há muito tempo atrás, quando você não tinha nascido ainda. Nem eu tinha nascido, nem os seus pais haviam nascido, nem os seus avós. É muito antiga essa história. É a história de como o nosso país se tornou independente. Vamos lá? Uma família real veio morar aqui no Brasil. Eles vieram em uma caravela, um navio. Navegaram, vieram de um país muito longe chamado Portugal. Quando chegaram aqui no Brasil, eles adoraram o nosso país. O rei, a rainha e o seu filho, um príncipe. Isso mesmo, um príncipe. Mas não é um príncipe igual das histórias, dos contos de fada, não. Ele é um príncipe de verdade. O nome dele era Pedro. E esta família ficou morando aqui no Brasil e lá de Portugal, um país bem longe, o rei dava as ordens do que eles deveriam fazer, o que deveria acontecer aqui no nosso país. A gente tinha que obedecer o governo de Portugal. Passou um tempo, o rei lá de Portugal mandou uma carta pedindo que a família real fosse embora, voltasse para lá, no navio. Mas o Pedro não queria voltar, ele gostou muito de ficar aqui no Brasil. Então, o que o papai dele fez? O rei deixou o Pedro ficar e voltou com a mamãe dele lá para Portugal. Viajaram e Pedro ficou. O povo gostava dele e ele gostava do povo aqui do Brasil. Mas ele ficou só por mais um tempo. Um belo dia, o rei de Portugal mandou outra carta avisando que o Pedro deveria voltar para Portugal de qualquer jeito. E o Pedro não gostou nada dessa história. Então ele mandou chamar os seus soldados e juntos foram até a margem de um riacho chamado Ipiranga. Todos os soldados, os cavalos e o Pedro. Então, que na época já era conhecido como Dom Pedro. Ele gritou bem alto para todo o povo que estava às margens do riacho do Ipiranga. Gritou assim: Independência ou morte! E o povo gritou bem alto: Independência! 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 Então o Pedro falou: de hoje em diante o Brasil é um país independente, não vai mais obedecer às ordens de Portugal. E daquele dia em diante nós comemoramos a independência do nosso país, no dia 7 de setembro. Gostaram dessa história? Pim, piririm, pim, pim, a história chegou ao fim.